Um bom dia a todos. Meu nome é Nedina e fui convidada a conversar com todos vocês do Instituto Apometria de Luz a respeito do Evangelho de Jesus. Inicialmente, eu quero agradecer pela oportunidade e agradecer por receber também esse convite da nossa amiga, a Terezinha, do André Luiz, todos os que fazem parte do Instituto Apometria de Luz, que eu tive a oportunidade de conhecer, que é um lugar maravilhoso, onde todas as pessoas que adentram aquele recinto sentem-se totalmente amparados, lugar maravilhoso. Então eu agradeço imensamente pela oportunidade. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da cólera, tá? O tema desse estudo é prejuízos da cólera. Na verdade, dispensa até prejuízos, porque basta a gente pronunciar a palavra cólera, nós vamos ver os prejuízos que ela acarreta para nós, tanto no nosso corpo físico quanto na nossa constituição espiritual também. O irmão X, eu vou iniciar aqui com a história do irmão X, que está no livro Cartas e Crônicas do irmão X, através da psicografia brilhante de Francisco Cândido Xavier. Irmão X, através desse livro, Cartas e Crônicas, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele vem relatar para nós a história de Belarmindo Bicas. Irmão X estava numa instituição, lá no plano espiritual, prestando assistência, e o Belarmindo estava presente também. Então, quando o irmão X encerrou ali a sua atividade, ele foi procurado pelo Belarmindo Bicas. Belarmindo Bicas, então, aproximou do irmão X e perguntou: eu sei que você ainda escreve para o pessoal lá da Terra, não escreve? O irmão X: sim, eu escrevo. Aí ele falou assim: então, conta a minha história para os nossos irmãos que ainda estão lá na Terra. O irmão X, então, pediu para que ele pudesse narrar ali a sua história. Belarmindo Bicas, ele contou assim para o irmão X que ele sempre foi uma pessoa muito irritada, uma pessoa muito colérica, uma pessoa muito agressiva, muito mal educada mesmo. Então, ele teve assim esse comportamento ao longo da sua existência. Quando ele tinha 36 anos de idade, ele teve a felicidade de conhecer a doutrina espírita, de adentrar mesmo ali nos seus conhecimentos, dos seus ensinamentos e na procura também, da vivência desses postulados espíritas. Então, o Belarmindo Bicas, ele tomou a iniciativa de fazer ali as suas anotações. A partir do momento que ele teve o contato com o conhecimento da doutrina espírita, ele começou também a fazer as suas anotações. Então, todas as vezes que ele ficava irritado, ele ia lá, pegava o seu diário e fazia a sua anotação. Era um caderno à semelhança das pessoas que faziam diário antigamente. Antigamente as pessoas não tinham ali o seu diário. Muitos diários que as pessoas que já partiram para o plano espiritual deixaram diários aqui na Terra, contando as suas histórias, contando ali os seus dramas, contando ali as suas vivências e experiências. Então, a semelhança desse diário também, o Belarmindo Bicas foi fazendo ali as suas anotações. Então, cada zangas, cada contrariedade que ele tinha, ele ia e anotava. Isso ele contando para o irmão X. E aí o Belarmindo, então, fala assim para o irmão X, para ele falar para o pessoal aqui da Terra que cólera, que o mau humor também mata, que foi o que aconteceu com ele. Então, o irmão X, ele teve acesso às anotações de Belarmindo Bicas, onde ele começou ali a fazer as suas anotações, porque qual foi a atitude dele? Justamente no período em que ele teve contato com a doutrina espírita, ele quis anotar ali os motivos da zanga, para depois ele fazer um estudo posterior, o que levou a ele a ficar alterado dessa forma, tá? Então, o Belarmindo Bicas, ele desencarnou com 58 anos de idade. E olha que era para ele ter vivido 80 anos. A programação de Belarmindo Bicas no plano espiritual, antes da reencarnação, era para ele viver aqui 88 anos. 80 anos e ele viveu somente 58 anos. Quer dizer, ele chegou no plano espiritual 22 anos, em função do estado colérico dele aqui da Terra, tá? Então, o irmão X, tendo acesso ali às suas anotações, ele viu assim que, em razão de contrariedade à família, ele teve 1811 zangas, ataques de cólera, ataque de nervosismo.
indispor dentro de casa em questão de alimentação e higiene. Então, ele era aquela pessoa cri-cri. Qualquer coisinha irritava ele, tá? Se ele chegava em casa, for na mesa, estivesse de forma assim, não do jeito que ele gostaria que fosse, ele já brigava, já xingava, já falava tudo quanto há. Brigava com a esposa também, até na própria maneira da esposa sair, dela vestir, dela arrumar o cabelo, dela estender a cama, coisinhas simples dentro de casa, e ele brigava com ela também. Então ele foi anotando tudo isso. Desgosto com os filhos, genros e noras, descontentamento com os netos. Esses foi bem pouquinho, porque neto, na verdade, não dá descontentamento, né? 11 foi descontentamentos. 1.015 por entrar em choque com o chefe de serviço, ele era aquela pessoa totalmente intratável. 1.333 por incompatibilidade no trato com os colegas, ele não era simpático também de forma nenhuma. 1.012 em virtude de reclamações a fornecedores, lojistas e em casos de pouca monta. 614 mal entendido com vizinhos, imagina só, não dava certo com os vizinhos de forma nenhuma. 419 por desavenças com leiteiros e padeiros, 211 por ofender-se com dificuldade em serviço de telefone, e isso naquela época, em 1960 e tanto. Imagina hoje, se ele estivesse vivo aqui, como que ele ia ficar agressivo com as telefonistas, com as pessoas dessa área de serviço, não é? Porque realmente deixa a gente esperando por muito tempo. Mas nós vamos fazer o quê? O que adianta ficar nervoso? É nós que precisamos do serviço, né? Mas ele ficava, ele não tinha esse entendimento, ele brigava, ele queria ali os seus direitos de qualquer maneira. 815 por abespinhar-se com opiniões alheias em matéria religiosa. Ele era também daqueles que tinha que impor ali as suas ideias, e as pessoas tinham que aceitar. Então era desse jeito. 217 por incompreensões com irmãos de fé no templo espírita. Mesmo ele, no meio espírita também, ainda discutia ali com seus companheiros. Então, no total de todas essas zangas, deu 16.386 exasperações inúteis. Então, toda essa quantidade aqui de 16.386 exasperações inúteis foi justamente nos seus melhores tempos, onde ele ficou 20 anos no conhecimento da doutrina espírita. Então, olha, ele, com todo o conhecimento ali em suas mãos, e ele não sentiu a necessidade de mudança. Então, o Belarmindo Bicas, em função dos seus ataques de cólera, de agressividade, de irritação, ele chegou no plano espiritual 22 anos antes do que era programado. Então, olha só, tá aí um dos primeiros prejuízos da cólera, tá? O outro também, meus irmãos, que está no livro Nosso Lar também, que o André Luiz teve a humildade de vir relatar para nós o seu padecimento no plano espiritual. O André Luiz, quando ele foi resgatado lá no umbral, que ele foi para a colônia Nosso Lar, ele ficou lá passando por tratamento, pela recuperação, e um certo dia, então, chega o Clarencio, que havia atendido ele no umbral, juntamente com o médico Henrique de Luma. Chegou o Clarencio, o Henrique de Luma lá no quarto. O Henrique, então, e aí, meu irmão, como você está? O André Luiz, eu estou melhorzinho. O médico olha para ele ali com aquele semblante todo sereno e fala assim, que pena que você tenha chegado através do suicídio. André Luiz ficou assim, sentiu ofendido, porque quando ele estava no umbral, durante os 8 anos dele no umbral, era o que mais ele escutava, era suicida, suicida, suicida. Então, aqueles bandos de espíritos ficavam só mesmo assim perto dele, correndo atrás dele, ele assim tendo que afastar de todos os meios ali daqueles espíritos que sempre fechava ele de suicida, suicida. E lá, ele ouvindo aquilo novamente, ele não aceitou. E ele assim mesmo querendo demonstrar muita gratidão pelo acolhimento dele na colônia Nosso Lar, ele fala assim para o Henrique de Luma: há um grande engano, eu não vim através do suicídio, eu lutei 40 dias e 40 noites na Santa Casa, quando passei pela cirurgia para retirar ali os tumores malignos. Lutei, mais que tudo, eu é que sei as dores que eu passei, o sofrimento que eu passei para suportar ali todas as dores. Eu não sou um suicida. O médico, então, com a mesma serenidade, falou assim, mas olha aqui,
É o seu corpo que está falando, não são as suas palavras. E aí começou a mostrar ali o perispírito do André Luiz, foi mostrando ali o rim, o fígado, todos os órgãos ali comprometidos em função dos ataques de cólera dele aqui. Porque ele mesmo relata ao longo do livro, André Luiz, que ele tratava as pessoas com rispidez, ele era mal educado, ele tinha ali os seus momentos de agressividade também. Então, tudo isso foi provocando ali aqueles tumores malignos. Olha, nós vamos tirar dessa colocação do André Luiz, o câncer, ele não surge do nada. A pessoa dorme, não é assim que a pessoa dorme sadia e ela acorda com câncer, não é assim. O câncer, meus irmãos, ele é uma construção ao longo da nossa existência em função dos nossos procedimentos de desequilíbrio. Então, o médico fala assim para o André Luiz, olha aqui, foi mostrando ali, o câncer foi simplesmente o efeito, a causa não estava ali nos tumores malignos, a causa estava assim, no seu estado mental. E ele ainda fala para o André Luiz, você nunca ficou sabendo lá na Terra que o maltrato com as pessoas provoca esses tumores? Você nunca ficou sabendo que a cólera traz todo esse prejuízo para o organismo? Então, ele ainda chamou a atenção do André Luiz de maneira assim, muito educada, porque não adiantava o André Luiz, por mais que ele jurasse de pé juntos, que ele não era suicida, mas o seu próprio organismo perispiritual mostrava ali a sua procedência. Então, olha, esses dois fatos que eu narrei aqui, a do Belarmino Bicas, em função do seu comportamento ao longo das existências, provocou ele desencarnar 22 anos antes, quer dizer, ele surrupiou 22 anos. E vocês já imaginaram, meus irmãos, o que nós podemos fazer em 22 anos aqui nessa nossa existência, não é? Quanto trabalho que nós podemos executar ao longo de 22 anos, e ele simplesmente apagou ali do seu compromisso esses 22 anos. O André Luiz chega no plano espiritual da condição de suicida inconsciente, porque através do comportamento dele aqui, ele também provocou ali os tumores. Quando eu disse que o câncer é uma construção, e é verdade, a nossa existência ela é muito delicada e nós não percebemos isso. Qualquer ato nosso de agressividade vem uma gastrite, vem uma úlcera e depois vem o câncer. Então, para a pessoa estar com câncer, em função do estado colérico, ela passa primeiro pela úlcera, pela gastrite, então vai dando ali as oportunidades para a pessoa modificar. Mas se ela não modifica, para isso tem uma história interessante que o Divaldo conta também. Eu não me lembro se eu já contei ela no Apometria de Luz, mas se eu tiver contado, com certeza outras pessoas irão ouvir também. Que um médico cancerologista nos Estados Unidos muito famoso, ele até escreveu um livro contando essa história. Que certa feita ele foi procurado por um paciente. O paciente chega lá no consultório com aquele envelope ali, com todos os seus exames ali, e entrega para o médico, fala assim, doutor, eu vim aqui, eu quero que o senhor me cura. E o médico olhou ali todos aqueles exames e disse, não tem jeito mais de 70% do organismo ali daquele senhor estava comprometido. O médico falou assim, infelizmente, não tem como eu fazer nada. Ele então, doutor, eu quero curar, eu quero que o senhor me cura. E aí então contou a história dele, doutor, eu era uma pessoa muito colérica, eu era uma pessoa muito agressiva, uma pessoa de muito maus tratos. Eu contraí a úlcera. Meu organismo ficou todo carcomido, doutor. Eu sentia aquela queimação o tempo todo. E eu não modifiquei. Depois veio uma gastrite, pior ainda que eu não tinha sossego. E aí agora, doutor, veio o câncer. Mas quando o câncer veio, eu tomei de atitude. Eu pensei comigo mesmo, agora ou eu mato o câncer ou o câncer me mata. E sabe qual é a decisão que eu tive, doutor? Eu vou matar esse câncer. Então eu quero que o senhor me trata, eu quero ser curado. Aí o médico olhou ali, né, e viu a força de vontade ali daquele senhor e falou assim, então vamos internar. Ele falou assim, eu não posso, doutor, eu sou funcionário da prefeitura e agora começa a primavera e eu tenho que cuidar dos canteiros lá, eu tenho que deixar as praças todas lindas. Vamos fazer assim que eu encerrar o meu trabalho lá nos canteiros, lá das praças lá, eu volto.
Passou alguns meses, esse senhor voltou, melhor um pouquinho. Doutor, agora eu vou internar. Eu quero passar pelo tratamento agora. O médico, então, mas não tem jeito, esse homem não tem jeito. Aí internou. E ele foi curado. Ele foi curado, ele viveu mais de 90 anos, isso ele tinha 70 e poucos anos quando aconteceu isso com ele. Ele viveu mais de 90 anos, porque ele teve a decisão em matar o câncer, ele não deixou que o câncer matasse ele. Mas por que ele decidiu em matar o câncer? Porque ele tomou a decisão em mudar completamente o seu estado íntimo. Ele procurou, ele reconheceu que aquele estado dele, que aquela emoção alterada dele, só estava trazendo prejuízo para ele. Então, ele sentiu a necessidade de mudança. E será que nós também, nesses nossos ataques de nervosismo, de raiva, será que nós também não sentimos essa mudança? Será que nós não enxergamos ainda que isso só nos traz prejuízo, não é verdade? Por que a pessoa sente ali um ataque de cólera? Tem pessoas que qualquer coisinha tem uma sensibilidade tem assim uma sensibilidade tão assim leve, qualquer coisinha a pessoa se sente ofendida, qualquer comparação que faz. Por exemplo, você compara a pessoa com um artista, com uma pessoa famosa, não, ela fica toda lisonjeada. Mas vai comparar ali aquela pessoa com outro, que ela julga que aquela outra pessoa é inferior a ela. Ela fica nervosa, fica irritada e já parte para cima, já vai logo se defender. E o que é movido? O orgulho ferido. A cólera nada mais é do que o orgulho ferido. Então, quando a pessoa ela não aceita ela ser comparada com ninguém, quando ela não aceita receber nenhum tipo de insinuação, ela sente que ela é a melhor de todas, né? Na verdade, é o orgulho, é movida pelo orgulho. É o orgulho que, na verdade, ele é o grande causador dos estados coléricos. E aí nós vamos pensar assim, o que adianta ficar nervoso? Não vai adiantar nada, muito pelo contrário, só vai trazer prejuízo para nós. Então, a cólera, a irritação, o nervosismo são comportamentos nossos diários. Se nós formos observar, a cada dia nós temos um comportamento desse. Se nós começarmos a notar, igual o Belarmindo Bicas começou a notar, nós vamos ver que ao longo da nossa existência vai ter ali não só um caderno cheio, talvez até mais de um caderno, porque qualquer coisinha nós irritamos, não é? A nossa intolerância, a nossa tolerância é praticamente zero. A nossa intolerância é grande demais e a nossa tolerância é praticamente zero. Então, nós devemos inverter. Sabendo dos prejuízos que a cólera nos acarreta, nós devemos inverter, ser muitíssimo tolerante e diminuir as nossas intolerâncias, de ser mais compreensivo, de ser mais tolerante, de ser mais simpático com os outros também, de tratar melhor as pessoas, porque quando nós tratamos mal as pessoas, elas não falam nada em função do verniz social, em função daquela educação que foi ali trabalhada, não é? Ela não fala nada, mas lá no seu íntimo ela emite para nós vibrações negativas. Foi o que aconteceu com o André Luiz, que o médico explicou para ele. Ele maltratava as pessoas, mas as pessoas não respondiam verbalmente, mas a mente estava ali trabalhando com toda a sua força, com todo ali o seu poder, e emitia verdadeiras ondas com energia deletéria ali para o André Luiz. E em função do próprio estado colérico dele, ela absorvia ali aquelas vibrações e foi ali prejudicando todo o seu organismo físico. Então, nós vamos ver, meus irmãos, que essa lição da cólera, que está no Evangelho, tem duas mensagens da cólera, que uma é o Hahnemann que ditou, ele fala para nós que se a pessoa no seu estado colérico, ela olhasse no espelho, ela ia se sentir envergonhada, porque a pessoa no estado colérico, ela assemelha-se aos brutos. É o instinto, ela está movida pelo instinto, jamais pela razão e pelo sentimento. Por isso que a gente brigar com a pessoa no seu estado colérico é pura ignorância da nossa parte. Aquela pessoa, ela perdeu totalmente a sua razão. A partir do momento que passa pelo estado colérico, pelo ato colérico ali, ela já perdeu ali a sua razão. Ela está movida simplesmente pelo instinto. Então, se olhasse no espelho, ia se sentir envergonhada ali do seu estado. E é verdade, mas vai alguém levar um espelho na frente dessa pessoa pelo olhar, não é? Vai quebrar esse espelho. Então,
A cólera não traz nenhum benefício, muito pelo contrário, só traz prejuízo para a própria pessoa e muitas das vezes para aquelas pessoas que convivem ali com ela, porque nesse momento de cólera, quantas palavras agressivas saem ali da boca daquela pessoa? Talvez nem foi ali do sentimento, mas como ela perdeu ali a sua razão, movida ali pelo instinto, fala muitas coisas que desagradam ali os seus familiares, não é? Às vezes a pessoa ela aborrece por qualquer coisinha assim em casa. Às vezes a esposa prepara ali aquele almoço gostoso, muito bem trabalhado, e o marido, talvez ali com seu ataque de cólera, ele faz alguma coisa que contraria a esposa, ninguém almoça, né? Tem pessoas que falam assim, não, eu até perdi a fome. E a pessoa perdeu a fome, ela não come, todos que estão ali perdeu a fome também, em função das contrariedades que é provocada em função dos atos de cólera. Então, Jesus já deixou para nós essa lição há mais de 2000 anos, quando Jesus veio aqui. Ele não disse para nós, lá no Sermão do Monte, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Jesus já não deixou isso para nós, deixou. É um bem-aventurado, o manso, o pacífico, o misericordioso, é um bem-aventurado. E o que é um bem-aventurado? O que nós vamos entender de um bem-aventurado? Um bem-aventurado é aquele que já participa do reino de Deus aqui na terra. É aquele que já vive o reino de Deus aqui na terra. Ele é um bem-aventurado, porque ele compreende as pessoas. Ele não devolve o mal que ele recebe. Ele devolve o mal que ele recebe, ele devolve com o bem, porque ele sabe que não compensa brigar. Ele sabe que as brigas, que as rusgas e que as intrigas não levam a lugar nenhum. Ele sabe, ele já compreendeu. Então, Jesus ele já deixou para nós essa lição há mais de 2000 anos. Outro dia eu assisti assim, parte de uma palestra, o título da palestra é Comunicação Não Agressiva, de um psicólogo americano. Então, o que o psicólogo americano fala nas entrelinhas nada mais é do que o que Jesus deixou para nós. Nós já sabemos a comunicação não violenta. Jesus, ele condenou toda e qualquer expressão descortês para com o seu próximo. No Evangelho, no capítulo 9, onde fala bem-aventurados mansos e pacíficos, Jesus falou que todo aquele que disser raca a seu irmão, ele será condenado no fogo eterno. Raca, na época lá de Jesus, os hebreus, os fariseus, eles falavam raca, era na verdade era uma palavra pejorativa, chamava as pessoas de raca e ainda cuspia de lado, mostrando um total desprezo ali para o seu irmão. Por isso que Jesus condenou toda e qualquer expressão descortês no trato ali com o próximo, né? Então, nós não temos que ir atrás de tantas informações, nós já temos tudo isso aqui nos ensinamentos de Jesus, nas bem-aventuranças. Quando Jesus diz para nós as bem-aventuranças, ele deixou para nós a carta magna, para todos nós aqui seguir, mas infelizmente nós não seguimos ainda, por isso que hoje há tantas mortes, há tantos atos de violência. Se for buscar ali o móvel das mortes, o móvel das violências, nada mais são do que o orgulho ali ferido. Hoje nós estamos observando quantos jovens que estão desencarnando prematuramente, do coração ainda, infarto. Se a gente for fazer uma pesquisa, nós vamos ver quantos jovens que estão infartando em função desses ataques. E muitas das vezes, meus irmãos, essa cólera, ela vem assim construída também ao longo do tempo também, ao longo da nossa existência. Muitas das vezes começa lá dentro de casa, quando os pais são muito... os pais impõem muito ali para os filhos, não dá a liberdade do filho ali justificar, do filho ali responder. Então vem muitas vezes a pessoa ela não pode justificar, ela vai guardando aquilo ali para ela e depois mais na frente ela vai descontar na própria sociedade. Hoje muitos atos de violência, muitos atos de vandalismo, muitos atos de agressividade mesmo, nada mais são também do que a explosão desses pequeninos atos de cólera que vai sendo construído ao longo da existência. Pais indiferentes ali com aquela criança, às vezes a criança quer conversar com os pais totalmente desatenciosos, aquela criança vai guardando aquilo ali para ela. Quando ela chega na sua fase da juventude,
com tanta coisa acumulada, ela tem que colocar aquilo ali para fora. E como que ela vai colocar aquilo ali para fora? Através da violência, através da agressividade, através da falta de respeito. Nós não vemos aí nessas manifestações que tem, jovens que estão ali, eles nem sabem qual é o motivo daquela manifestação, mas está ali para fazer alguma coisa, algum ato de vandalismo, alguma coisa nesse sentido, porque é para extravasar, porque aquilo ali está prejudicando a sua própria mente. São resíduos que vai ficando ali no seu inconsciente. E esses resíduos têm que ser retirados. E muitas das vezes manifesta dessa forma. Então, olha, muitas das vezes o nosso comportamento, ele também contribui para que as pessoas elas manifestem esses ataques agressivos no trânsito. Quantas pessoas intolerantes no trânsito também. A pessoa não aceita uma buzinada sequer, ela não aceita uma ultrapassagem sequer, não aceita de forma nenhuma. Pessoas que atravessam o sinal vermelho também. Por que isso? Será que é um comportamento normal? Não é. Coisas que vai guardando ali da pessoa, ela não respeita. Ela tem ali ela sente agressividade com tudo. Do trânsito, as mortes que acontecem no trânsito, aquela pessoa que matou outra, ela não tem nada a ver com aquele outro ali. Mas porque é a cólera. A cólera é armazenada ali no seu inconsciente e que tem que colocar para fora. Então, olha, nós não prestamos atenção nesses nossos comportamentos. Por isso que o Evangelho nas nossas vidas, ele é de fundamental importância. O Evangelho é esse medicamento diário. Da mesma forma que nós tomamos medicamentos, né, as doses todos os dias, nós devemos também usar o Evangelho como medicamento, principalmente de manhã. Antes de tomar um copo de água, vamos fazer uma leitura do Evangelho e vamos meditar naquela lição ao longo do dia. Ela será o nosso medicamento. A lição do Evangelho vai nos preservar da cólera, tanto dentro de casa quanto lá fora, vai nos preservar da nossa intolerância também. Nós não iremos ser pessoas intolerantes. Ela vai nos preservar também, a fim de que no trabalho a nossa convivência seja melhor também. Hoje em dia não tem mais aquele coleguismo que tinha antigamente, não tem mais aquele companheirismo que tinha antigamente. A pessoa ela trabalha 30, 40 anos numa empresa, quando ela sai, cadê ali os seus amigos? Não construiu ao longo do tempo, porque o isolamento. Então, a oração e o Evangelho faz com que nós sejamos mais companheiros uns dos outros, que nós passamos a interessar mais uns pelos outros também, porque todos nós necessitamos de colaboração. Ninguém nasceu aqui para ser uma pessoa isolada, para ser uma pessoa sozinha, achar que ela é livre, que ela tem plena liberdade. Nenhum de nós temos essa liberdade. Só tem liberdade aqueles que agem totalmente de acordo com o Evangelho de Jesus, que são os espíritos mais elevados. Nós, na nossa condição, nós dependemos uns dos outros. Ninguém pode afirmar, eu sou uma pessoa livre, eu sou uma pessoa sozinha, eu não preciso de ninguém. Quem é aqui que pode afirmar isso? Ninguém pode afirmar. Todos nós precisamos uns dos outros, meus irmãos. Por isso, nós devemos valorizar a convivência uns com os outros, dar importância, sabe? Valorizar ali a presença de cada um. E a pessoa no estado colérico, ela não percebe isso. Geralmente, ela vai isolando e fala que as pessoas que deixaram ela isolada, não, é em função do seu próprio estado. Então, vamos, através da leitura do Evangelho, da vivência do Evangelho de Jesus, modificar o nosso comportamento, ser pessoas mais simples, de fácil convivência, de fácil trato também. É a orientação do Evangelho, para que nós possamos viver muito tempo aqui na Terra, cada minuto, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada mês, cada ano que nós permanecemos a mais aqui é muito melhor. Que nós não sejamos assim, que a nossa forma de comportar, ela não seja igual foi a do Belarmino Bicas. Ainda é tempo, se até hoje nós somos pessoas agressivas, pessoas coléricas, vamos modificar a partir de agora. Sempre é tempo de modificar, sempre é tempo de renovar. A gente observa a própria natureza, não é?
tem uma árvore, de repente corta ali aquela árvore, logo ela já tá nascendo as folhas, já está florescendo novamente. Então a renovação, ela é constante na nossa vida. Vamos fazer também igual aquele paciente também. Ele não deixou que o câncer matasse ele matou o câncer através da sua mudança de comportamento também. Nós não devemos sentir vergonha, meus irmãos, de sentir necessidade de mudança. É muito belo, é muito nobre reconhecer que o nosso comportamento não está correto. Isso é uma atitude nobre. Reconhecer que o nosso comportamento não está correto e modificar, porque nós temos todas as ferramentas ao nosso dispor para modificar. A semelhança de um pedreiro que tem que usar ali a pá, a enxada, né, para construir ali a casa, o marceneiro ele vai usar ali o serrote para serrar ali a madeira, aquele que vai pregar ali prega um prego, ele precisa do martelo para bater o prego ali naquela tábua. Nós temos também uma ferramenta poderosa em nossas mãos, que é o conhecimento da doutrina espírita. E nós não estamos, muitas das vezes, fazendo uso dessa grandiosa ferramenta que foi dada para nós de graça, que é o conhecimento da doutrina. E vem, mais uma vez, o André Luiz, na sua primeira obra, que é o Nosso Lar, através da psicografia de Franciscano Xavier, trazer para nós a sua experiência, falar para nós: a irritação mata, a cólera mata, a agressividade mata. Veio um Belarmino Bicas também, através do irmão X, pela psicografia de Franciscano Xavier, falando para nós, fala para nossos irmãos da terra que o mau humor mata também. E aí nós vamos pensar que é mentira. Dois que passam pela situação vêm através do Chico Xavier falar para nós, e nós vamos achar que é mentira. Não, não é mentira, é a mais pura verdade, e mata mesmo, tá? Não mata de uma vez não, mas vai matando ao longo dos anos. Por isso que muitas das vezes nós chegamos no plano espiritual na condição de verdadeiro suicida, não mais inconsciente, porque nós já sabemos, não é? Quem não tem um conhecimento da doutrina é inconsciente, mas nós não, nós já somos suicidas conscientes, portanto rebeldes, espírito rebeldes. Então vamos deixar essa rebeldia de lado, meus irmãos, e vamos agir de acordo com o Evangelho de Jesus, com essas orientações que nós já temos. Nós não podemos alegar: eu desconhecia, eu não sabia, porque o Evangelho ele é aberto para todos nós aos 4 cantos do planeta. Ninguém pode alegar: eu não conheço o Evangelho de Jesus. Conhece. Todos nós conhecemos já o Evangelho de Jesus. Então vamos viver o Evangelho de Jesus. Então, é o que eu tinha programado para conversar com todos vocês aqui. Um abraço a todos e que a paz de Jesus envolva os nossos corações. Que nesse momento onde nós estamos juntamente com os nossos familiares, é onde nós devemos usar mais a tolerância, sabe? Que a tolerância ela esteja à frente de todas as nossas ações, porque a nossa convivência ela seja a convivência mais harmônica, mais pacífica, mais agradável. É tão bom a gente sentir bem em casa, querer ficar em casa, isso é maravilhoso. Então vamos deixar que a tolerância ela modifica ali as nossas ações, ela modifica o nosso comportamento. Muita paz a todos vocês e até a próxima oportunidade. Muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus.